Vou trazer aqui uma ferramenta. Eu até usei essa ferramenta lá no outro time. A gente fez lá um projeto do PDV móvel lá, que eles estão inclusive em fase de homologação com os clientes. A gente usou essa ferramenta que é o Erimoc, né? Uma ferramenta para a gente simular os retornos de API REST, né? Então a gente consegue criar ali mocks ali dentro e a gente simular essas APIs para a gente poder testar, né? E simular, enfim. Então ele tem bastante recursos aqui para usar nessa questão. Não sei se alguém já conhecia essa ferramenta, mas ela é bem tranquila para usar. Ela tem algumas formas aqui, então né, ela dá uma ferramenta para usar pre-REST, ela tem as características dela é fazer stub de resposta, né, compatíveis com padrões de controle LL, cabeçalho e corpo, solicitar verificação, executor de teste unidade, então a gente consegue fazer teste lá, usar inclusive no Java para fazer os testes de integração usando, né, tipo uma API lá. A gente consegue fazer atrasos de resposta para configurar timeout, por exemplo, quero fazer um timeout que numa resposta eu consigo simular proxy de navegador, comportamento com estado. Aqui tem algumas formas da gente usar, né, o Erimoc. A gente pode usar via direto aqui um jar, ele se roda lá um Java no jar e sobe por doc, por Helm aqui, o Erimoc Cloud, eles têm uma versão Cloud que aí, na verdade é comercial aqui, e o NPM aqui que é para Node, né, a gente usa lá. Dá para usar, a gente pode usar para os seguintes casos aqui, então tem correspondência de solicitação avançada, modelo de resposta dinâmica, mock em testes unitários, injeção de falhas e latência, gravar e reproduzir, usar modelos pré-definidos e tem algumas extensões também lá que ele permite que você adicione e consiga aumentar, né? Mais recursos ali para você fazer outras coisas. Protocolos aqui, ele tem o webhooks e callbacks, então você consegue simular um webhook, você faz chama aqui faz a chamada de uma API e ele dispara essa chamada para um webhook que você tem habilitado ali, né? HTTPS, gRPC e GraphQL. Dá para esses três, tudo isso aqui você consegue usar para fazer suas simulações, né? Fazer lá, os mocks, você consegue testar. E as tecnologias que tem aqui também, várias, tem Java, tem Python, Spring Boot, tem todas essas tecnologias que consegue usar lá. O Erimoc, né, dentro do Java aqui, JVM, você consegue um teste unitário, o Spring Boot também tem uma biblioteca aqui que você coloca lá e também consegue usar, então tem vários aqui tecnologias que a gente consegue usar com o Erimoc. Aqui mais para baixo, até coloquei um link aqui, que é o link da página deles aqui. É bem legal a parte da documentação deles aqui, tem bastante, até eu tirei aqui os prints daqui, ó, mas tem bastante bem completa aqui que você consegue ver, tipo, quero fazer os request mapping aqui para montar, para poder bater com MRS, pode validar header, pode validar parâmetro, dá para você fazer várias coisas que então você consegue usar. Igual eu falei aqui em cima, né? Você pode ter umas formas de você usar, então você pode usar ou por Docker, se você faz por Docker, você cria lá uns JSON com esses parâmetros e consegue subir um Docker e bater lá e fazer os mocks. Pelo jar, subindo um jar também com esses JSON e aqui esses outros aqui também é o mesmo formato também. E o do Cloud aqui, eles têm lá um ambiente que você consegue criar lá dentro, né, e fica na nuvem lá, né? Mas aqui tem todas as documentações aqui bem legal, então eu deixei o link, porque aí depende, depois se quiser aprender mais, dá para entrar aqui e ver cada caso, né? Vou mostrar alguns exemplos aqui, mas aí tem aqui como você dá uma olhada na documentação também, que é bem legal aqui, tem bastante, como que eu faço no webhook aqui para montar, então tem aqui no formato Java, tem o formato JSON, então tem vários exemplos aqui que dá para utilizar a documentação usar. Então aqui, ó, nas formas dos exemplos que eu deixei, lá a gente usou como Docker, então você consegue criar um Docker Compose lá e subir, né? Subir esse container e usar.
Já tem aqui um já que eu já tinha configurado. Eu vou subir o container dele aqui. E aí eu tenho aqui, cadê meu Postman? Eu tenho aqui as chamadas aqui que a gente, alguns exemplos que a gente montou. Então, por exemplo, tem aqui uma chamada de um outro detalhe importante, né? Então aqui dentro do Docker que eu acabei não falando lá, deixa eu abrir aqui o diretório, senão é mais fácil de explicar aqui. Então que eu separei, depois eu vou compactar essa pasta que eu anexo lá para ver. Então eu tenho o Docker Compose aqui, que eu mostrei, ó, que é exatamente o que está lá. E aí, para você montar, você tem que criar essa estrutura de files e mappings. Mappings são exatamente aqueles JSON que eu tinha mostrado lá para a gente poder criar os mocks, né? Então, se eu abrir, por exemplo, do token aqui, ó, ele tem estrutura aqui para você montar. Eu quero fazer uma request, qual que é o método que eu vou usar? É um post, a minha URL é essa daqui. Aí eu consigo validar headers aqui, tipo, eu quero validar que tem que ter esse header igual esse cara aqui. Se não tiver, ele falha. A minha resposta é isso aqui. Eu quero voltar um 200 e o conteúdo desse cara aqui. Então, por exemplo, se eu bater aqui nesse, que é o token, 83, é isso mesmo. Ele subiu. Subiu. Local. A apresentação sempre falha, tá vendo? Não. Mudei aqui. Esse cara aqui. Tá vendo? Eu tinha colocado a porta errada aqui. Na verdade, eu subi no 83 e 83. Isso aqui vocês colocam aqui, ó. Então, na hora que você for expor, você fala aqui o que você vai. É sempre 80-80, mas você quer expor em outra porta. De repente, 80 está sendo usado em algum lugar, aí você pode mudar aqui também a porta. Então, tá vendo? Então, aqui eu fiz, se eu mudar qualquer coisa aqui, ó, por exemplo, ele vai falhar, tá vendo? Ele fala que não consegue achar aqui a URL, então ele devolve um erro que não encontrou. Aí você sabe que tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? Então, esse aqui é um exemplo que a gente tem. Tem um outro aqui que eu testei. Tem um exemplo que eles fizeram da Props aqui também, no outro time usou, a gente até deu uma ajuda aqui. Esse da Props eles fizeram um timeout. Então se a gente abrir aqui o da Props, ó, a gente consegue tipo, pôr um timeout aqui, um tempo de espera. Então ele vai esperar esse tempo aqui na chamada e depois ele vai responder depois 20 milissegundos aqui de teste. Então eles queriam testar, tem um esquema lá que ele bate e tem um tratamento de timeout na chamada da props, né? Então eles puseram isso para fazer uns testes lá. Então você consegue tudo fazer esses cenários aí, tem bastante recurso interessante que a gente precisar usar. Tem alguns aqui tá vendo? Aqui já tem mais coisas, ó, por exemplo esse aqui. Então além de validar o valida authorization, valida essa parâmetro. Aí tem alguns parâmetros aqui, porque é query pass, então eu quero aceitar qualquer coisa, mas você pode definir aqui um valor, entendeu? E aí você pode devolver aqui o retorno aqui de sucesso com o JSON. Aqui, tá vendo? Demorou 20 milissegundos e 1. Então você consegue fazer testes de timeout também. Esse aqui é o do Sales ali, que acho que é esse aqui que eu estava mostrando. Não, esse aqui não, é outro. Acho que é esse aqui, ó. Que é o Sales Adiantamento. Então tem o parâmetro que é o Sales Code, que eu estou aceitando qualquer coisa, né? Então também, ó, está instantâneo aqui. Posso colocar aqui. Qualquer coisa ele vai aceitar. Porque eu estou falando que eu quero um match de qualquer coisa aqui. Poderia colocar qualquer valor. Então, aqui dentro desses queries parâmetros, você consegue variar aqui, né? Tem vários parâmetros que lá na aplicação tem esses exemplos lá que você consegue validar essas informações aqui. E estender, né? Tipo, eu quero pôr aqui, de repente validar outra coisa. Então, tem bastante recurso. Esse aqui é do Docker, também a gente pode fazer. Vou parar aqui o Docker, que é um exemplo, mas também posso
posso fazer viajar. Então tem um jar aqui que eu baixei, também tem a mesma estrutura aqui do map. Então se eu voltar aqui no jar, eu também que tenho os mappings aqui, então eu posso subir, né? Até deixei também aqui um exemplo de como subir, ó. Então posso dar um Java menos jar aqui para subir. Aqui eu vou mudar porque ele precisa estar no Java 11 para cima. Então eu tô aqui no 8. Aí ele já sobe, tem aqui um consolinho e aí a mesma coisa, ó. Então eu posso bater aqui da mesma forma e aí eu tenho via linha de comando, não tem o Docker também, é uma outra opção que consegue executar. Aí é o mesmo esquema, sempre tem que ter, fica dentro desse Mac aqui os JSON, que na verdade são os mocks que você vai criar aqui para simular os cenários que você precisa, né? Então, como no projeto lá da pós a gente usou, a gente batia nas APIs lá, né, do parceiro, então nós criamos aqui os mocks para validar, para ter aqui os cenários, né, validar, criar os testes e aí criamos vários aqui mocks para fazer esse trabalho aí. E o outro exemplo que a gente tem, que eu deixei aqui também, é dentro do teste aqui de integração, né, que a gente consegue fazer aqui dentro do Java, né? Então aqui eu criei um projetinho também, tem uma dependência aqui que é do próprio Spring Boot que a gente pode usar. Então a gente vai criar uma classe teste e tal, já tem algumas anotações aqui que a gente consegue fazer. Então aqui eu fiz um exemplo bem simples mesmo, que é se fazendo um stub aqui para um barra ping aqui, devolvendo um ping pong aqui, entendeu? E aí você consegue fazer a chamada lá, passando um URL, né? E ali você consegue validar aqui o teste, né? É só um exemplo, mas a gente consegue isso aí estendendo, né? Para fazer. Você pode aqui no body criar um arquivo JSON e chamar ele para falar que ele é resultado é um JSON. Então, tipo, você pode criar aqui na parte de diretórios aqui um resource, colocar os JSON. E eu usei muito em outros projetos, outras empresas a gente usava. Então criava aqui os JSON aqui e simulava esses testes, né? A gente fazia os testes lá de E2E, end-to-end, né? Que eram os testes dentro do Cucumber lá, validando a integração. E a gente criava os JSON aqui, os contratos, e subia lá e executava e criava os arquivos JSON aqui de mock dentro aqui do resources, e aí colocava aqui nos cenários, né, para validar, tipo, ó, espera esse payload aqui, aí ele conseguia validar ver se estava batendo. Então fica bem legal para testar aí os testes end-to-end aí. Eu deixei aqui os exemplos, aí depois eu vou compactar todo esse diretório aqui que eu montei, que tem esses projetinhos de exemplo, eu vou deixar aqui, anexo, aqui nessa documentação aqui com isso, né? E aí depois o pessoal pode olhar aí, se alguém tiver alguma dúvida também, depois pode procurar aí também que eu ajudo lá. O pessoal do time eu usei no pós-control, mas eles usaram em outros cenários lá, né? Tipo, também, então eles usam bastante, eles trabalham com algumas coisas lá de APIs, né? Então, tipo, CRM lá, então eles usaram também lá nessas questões lá em algumas coisas. Até essa questão de olhar bug, né? Por exemplo, esse da Props aqui, criaram, tinha um bug lá, que estava correndo lá, então eles criaram esse map aqui da Props para testar, né? Então, para testar o timeout, que estava dando um erro de timeout, então eles estavam vendo por que estava dando erro lá. Então dá para usar isso aí quando for precisar, API, não precisar ficar independente lá, né? Não necessitar de realmente bater lá e montar um ambiente, dá para você ir simulando. É bem simples, tá? Falando só mais aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer ver alguma coisa aqui, também fica à vontade de perguntar. Mas é bem tranquilo, é mais bem simples aqui. E aí conforme um dia for usar, né, dá pra ver aqui, se tiver dúvida. Como eu falei, a documentação é bem legal aqui, tem vários exemplos aqui, então ajuda bastante. Tem Java, tem Python, é bem
bem legalzinho aqui, né? São bem bastante exemplos que dá para precisar vir aqui e dar uma olhada também, né? É bem legal o Dota. Top. É isso, é bem simples, né? Muito, não tinha muito, né? Bem tranquilo, não tem muito que. Mais os exemplos aqui que eu montei, então depois eu vou deixar aqui quem quiser brincar depois e mexer aí, tiver dúvida também, fica, pode me chamar aí. Ah, legal. Beleza. Acho que é isso, não tem muito. Se alguém tiver alguma dúvida aí também pode perguntar aí. Tranquilo. Pra mim tá tranquilo também. com o Dota. Deram para entender? Alguém Sim, entendeu? Entendi. Pode falar aí, gente. Eu não, Clodoaldo. Você não, Roberto? Não. Poderia Do começo aí. explicar tudo do começo, aí, tintim Ah, por tintim, assim, bem vamos, explicadinho. vamos de novo. É, Show, explica pra Clodoaldo. ele o que é um REST primeiro. Primeiro, Primeiro. vamos começar do princípio, né? Quando ele- tudo A começou. partir daí ele não entendeu nada. A partir daí. Não gravou e Não tem que fazer de gravei, novo. não gravei. Também chutei bala, não gravei. Ô, Maurício, você gravou? Gravei. Ai, que bom. Você manda pra mim, por favor, no Slack? Mando. Da próxima vez eu vou começar a gravar, que aí eu já boto lá direto. Eu nem tenho detalhe de pre-REST, porque acho que todo mundo aqui já Não, deve sim, eu tô mexeu com zoando. REST. Eu tô Você- zoando porque o mas- Roberto não vai saber, vai. É, o Roberto. Eu Não, e ele sabe sim, ele tá mexendo com Não. Python. Ele sabe, isso que eu Sabe. falei. Ele tá fazendo os negócios Python com aí. chat GPT, ele tá É, mexendo sem é, saber, filho. ele tá mexendo. Ele sabe sim, cara. Explica tudo pra nós aí de novo, Roberto, então. vou fazer um passo a passo. Vou fazer um passo a passo aqui rapidinho para você. Como não gravou, agora você fala, a gente grava. Daí tu aproveita para gravar, porque eu só vou falar uma vez. Tá bom.